cooperativismo tem o objetivo de unir pessoas em prol de conexão comum. Essa semana estamos na 12ª edição da Global Money Week, que trata-se sobre educação financeira ao longo do prazo. E para falar de educação financeira ao longo do prazo, por que não falarmos dela, da previdência privada? E hoje estamos aqui nessa noite de quinta-feira com o gerente da agência Vazante, Luiz Tadeu, e o gerente da agência digital, Wellington Kelter. Boa noite, meninos. Boa noite, Rayane. Boa noite, Wellington. Boa noite, Rayane. Boa noite, Luiz Tadeu. Boa noite. Quando a gente fala de junção, nessa semana que a gente está tratando de um tema muito importante como educação financeira, a semana da Global Week, eles juntaram a benefícios a longo prazo. Então, quando a gente fala em benefícios a longo prazo, a gente vai pensando em conciliação financeira, investimento. E aí, Wellington, o que seria uma saúde financeira? Rayane, obrigado pela oportunidade de estar participando aqui hoje. Muitos dos brasileiros, eles sonham em ter a liberdade financeira, né? Que é poder futuramente não depender de um trabalho, né? Ou de terceiros para ajudar ali no futuro. No futuro, isso. A liberdade financeira é basicamente você ter uma renda ali no futuro para poder custear ali a sua vida, né? O seu lazer, os seus custos fixos. E todos nós queremos isso futuramente, né? Ter uma renda para poder ficar mais confortável e ter uma segurança maior. E justamente nessa semana, né, a gente escolheu o tema previdência, porque nada mais é do que um investimento a longo prazo, né? Eu, com 33 anos, quando a gente fala de previdência, a gente logo pensa em aposentadoria. E logo a gente pensa na aposentadoria via INSS, né? Sim. Eu, com 33 anos, né, Luiz, né, Wellington? Eu fico pensando assim, será que um dia eu vou me aposentar? E aí, Luiz, você tem mais ou menos a mesma idade que eu. Você acha que você vai se aposentar? O que você me diz? Então, Rayane, também agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Se a gente for olhar, né, o histórico, né, do sistema previdenciário brasileiro, né, a gente percebe que o quê? A legislação, ela estendeu o prazo para a aposentadoria, né? Sim. Hoje as pessoas, nós que trabalhamos hoje, iremos demorar mais para aposentar do que como foi na época dos nossos pais, né? Aí pensando nisso, porque muitas pessoas quando aposentam, né, para poder manter aquele estilo, aquele padrão de vida, precisam de ter uma renda extra além da aposentadoria para poder manter esse padrão. Pensando nisso, o que seria o ideal, né? Todas as pessoas terem a previdência complementar, né, para poder fazer essa complementação de renda, além do que também tem a questão que na terceira idade é comum, né, surgirem despesas que não estavam extras, né, que a gente não estava contando enquanto a gente estava trabalhando. Um dado importante, assim, né, nesses debates que a gente tem quando a gente fala de previdência é a maioridade. A gente sabe que a população está envelhecendo, né? Exatamente, Rayane. A população tem envelhecido, né? Assim, os últimos estudos apontam aí um crescimento, né, da população maior de 65 anos, que já vem em contrapartida com a redução da população menor de 14 anos. Ou seja, os jovens estão diminuindo, né, a taxa de natalidade, né? Exatamente. E a gente está ficando mais velho e o sistema não acompanha, né? É importante a gente perceber, né, o que se trata da previdência, né? A estrutura da previdência, né, Wellington? Porque a gente está falando de previdência complementar, a gente não entrou diretamente no assunto de como que funciona, mas como que funciona para o pessoal entender, quem está assistindo a live, a estrutura previdenciária? Rayane, complementando aqui o que o Luiz Tadeu falou, antigamente, 5 trabalhadores pagavam o salário de aposentadoria de um aposentado. Sim. Né? Hoje inverteu esse número. Um trabalhador tem que custear a aposentadoria de 5 aposentados. Ou seja, 5 para 1. Isso, exato. Então a gente não tem aquela segurança, aquela certeza de que realmente a gente vai conseguir aposentar, né? E outro detalhe que é importante, 1% dos aposentados, eles não conseguem se manter sozinhos. Ou eles têm que arrumar uma renda, um trabalho extra, né? Ou dependem de familiares também, né? Então, algumas instituições, como a nossa, hoje tem a previdência privada, né? Que a previdência privada é uma previdência que você faz à parte, particular, para poder futuramente complementar a sua aposentadoria, né? Futuramente lá você vai ter um segundo fator, uma segunda opção ali de aposentadoria, que é a privada. Então, só para o pessoal entender, né, a gente tem hoje a estrutura do INSS que não comporta, né, a nossa população, e a gente tem que buscar uma segunda renda. E uma segunda renda, um segundo benefício seria a previdência privada, né? A
previdência complementar. Então, só para estruturizar, então a gente tem o INSS, né, que já não comporta a população, e agora a gente precisa e necessita dessa previdência privada. Mas tá, eu com 33 anos, não sei se eu vou me aposentar, eu tenho um filho, para quem não sabe, de 4 anos, eu fico imaginando, se eu não vou me aposentar, imagina ele, né, Luiz? E aí, um dia eu chego, resolvo chegar na agência matriz, onde o Luiz é gerente de pessoa física, né, aqui em Vazante, chego lá e falo, e aí, Luiz? Então, Rayane, você está muito correta, né? Se já está difícil para a gente que está aí no mercado de trabalho, imagina para o seu filho, né, que ainda vai chegar lá, né? O que você tem que pensar primeiro, Rayane, quando você vai contratar, né, o seu plano de previdência, a gente costuma lá na agência a gente fazer 3 perguntas para a pessoa, né? Que essas perguntas são: quando você quer aposentar, né? Qual tempo você quer contribuir e quanto que você quer receber quando você vai aposentar. Diante dessas perguntas, né, a gente vai formular o melhor plano de previdência para você. Então, eu já tenho vocês, né, 2 gerentes de agência como consultores, né? Porque a gente, às vezes, acha muito complexo. Eu vou ter que contribuir, como que eu faço? Quem eu procuro, a gente precisa de referências, né? E no Cicobi, a gente tem esses profissionais de referências. E o Wellington, previdência privada, como que ela funciona em si? Isso. A previdência privada, ela tem 2 planos básicos, que é o PGBL multi-instituído, né, e o VGBL. Esses 2 planos vai depender do seu perfil, né? Por exemplo, se você faz uma declaração completa de imposto de renda, sim, o multi-instituído, que é o PGBL, é a melhor opção. Por quê? Peraí, imposto de renda? É porque você falando de imposto de renda, a gente está no mês do imposto de renda, então a previdência tem a ver com imposto de renda. Sim, claro, com certeza. No PGBL não tem que raciocínio, mas pode falar, viu? Isso. No PGBL multi-instituído, você pode deduzir até 12% da sua renda, né, no imposto de renda. Entendeu? Entendi. Então, temos 2, né, que é o VGBL e o PGBL, né, Luiz? Exatamente. Conforme o Keltri disse, né, eu acho que a escolha do seu plano vai mais assim da sua realidade enquanto declarador, né, de imposto de renda. Se você optar pelo modelo de declaração completa do imposto de renda, seria mais indicado você fazer o PGBL, ou aqui no Cicobi a gente chama de multi-instituído, que é o que o Wellington disse, né? Porque pelo PGBL você pode deduzir até 12%, né, da sua renda anual ali no seu imposto, na hora de você declarar. E se você é uma pessoa, né, que é isenta de declaração de imposto de renda, então seria mais interessante você estar fazendo o plano VGBL. Olha que legal, né? Porque além de ter um benefício, que é a previdência, que é um benefício ao longo do prazo, a gente pode deduzir o imposto de renda. Exatamente. Que é a grande preocupação de muita gente que declara, né? Mas aí, me conta mais, Wellington. A gente tem os planos, como é que funciona? Algumas vantagens, o resgate? Isso. No PGBL você pode fazer a dedução, né, até 12%, e no VGBL já não tem esse benefício. Porém, quando você for resgatar a sua previdência futuramente, for transformar ela em renda, né, para complementar a sua aposentadoria, tem a parte da tributação, né? A tributação ao imposto de renda, em cima do seu saldo, né? Se você transformar ali em renda mensal, no PGBL, a tributação vai ser em cima do capital mais os juros que você conseguiu durante o momento ali de aposta, durante a sua vida. Entendi. Né? É sempre sobre o capital mais os juros, no sempre PGBL. Sobre o capital mais os juros, no Isso, PGBL. o imposto de renda. Né? Okay. E já no VGBL é acima apenas dos juros que você teve. Tá? Entendi. Mas e aí, para o meu filho, o Felipe, que tem 4 anos, se fosse para me fazer um imposto de renda, qual que seria a vantagem para ele? Então, no caso dele, do seu filho, como ele ainda não tem um salário, não é salariado, não tem a renda, ele não faz declaração, né? Ele pode optar pelo VGBL, né? Que vai ser a melhor opção para ele. Me explica uma coisa, então o VGBL, o Felipe, qual que é a tributação do imposto de renda do VGBL para o Felipe? Se fosse pensar nele, porque a gente está falando uma semana de previdência a longo prazo, e quando a gente fala nessas questões de longo prazo, a gente pensa na pessoa de juventude, né? Porque, querendo ou não, está difícil, o mercado de trabalho está difícil, está complexo, a gente tem que começar a se estruturar e se preocupar. Desde novo, e nós pais, quando a gente tem um pouquinho de condição, a gente já tem que fazer essa preocupação pelos nossos filhos. Isso, você tem que pensar no futuro dele, né? A tributação são 2. Sim. Que lá futuramente, quando você for resgatar,
vai ser tributado na tabela progressiva do imposto de renda. Ai, meu Deus, esses nomes. Ou na tabela regressiva do imposto de renda. Tá, entendi. Progressivo, regressivo, e aí? Para ele... Isso. Aí vou te explicar aqui a diferença das duas. A tabela progressiva do imposto de renda são faixa salarial, né? Que quanto maior o salário, maior vai ser a tributação, né? Tem essa tabela. Ou seja, quanto mais eu investir, mais vai reter. É isso ou não? Quanto maior for sua renda futuramente, se for progressiva, renda futura. Quanto maior for sua renda futuramente, maior vai ser a tributação. Ela pode ser 0%, que é a primeira linha, ou na última linha, 27,5%, né? E aí, junta o INSS com a Previdência Privada ou não? Não sei se, Luiz, junta ou não? Quando você aposentar, né, efetivamente, as rendas vão ser somadas, né? Para a questão de tributação de imposto de renda, vai somar as duas rendas, sim. Então, essa é a tabela progressiva. Progressiva. E a regressiva? A regressiva, ela já não tem a ver com o salário, e sim com o tempo de contribuição, né? Então, a partir de 10 anos de contribuição, que você ficou mais de 10 anos contribuindo, a partir de 10 anos já fixa em 10% o imposto de renda. Entendi. Então, para ele, por exemplo, que tem 4 anos, a regressiva é melhor por causa do tempo, né? Com 4 anos, daqui 10 anos ele vai pegar um imposto menor. Se a regra, assim, continuar a mesma, né? Isso. A partir de 10 anos, fixa em 10%, né? Até pra mim, né, gente? Que se a gente for falar assim, eu com 33 anos, daqui 10 anos, vou ter 43. Estou bem longe de me aposentar. Então, pra mim e pra ele, começar agora é uma vantagem. Exatamente, Rayane. Igual você disse mesmo, né? Ele começando agora, né? Então ele vai ter maior tempo de contribuição, né? E quando a gente fala em contribuição, tem um mínimo, tem um máximo, o que é o ideal da gente começar a contribuir? Se a gente for olhar, se você me permite, se a gente for olhar para o seu filho, né? Hoje a nossa contribuição mínima, né? Para menor de 21 anos, lá no Sicoob é R$50 mensal. R$50. Se a gente for pensar assim, eu sei como que é difícil, né? A gente sempre pensa pro filho a poupança, né? Que é um jeito da gente guardar dinheiro. Mas eu, olhando bem a Previdência a fundo, conversando com vocês, a previdência de resgate dela é mais difícil. Então, aquela vontade de mexer no dinheiro fica mais difícil e, às vezes, a gente consegue controlar os gastos, né? Porque a poupança é um investimento também bom, mas eu vejo a previdência como um investimento mais voltado para o futuro. Inclusive, para estudantes, para a questão dele querer estudar, de ter uma renda para estudar, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro. E no Sicoob, o importante é isso, né, Luiz? A gente ir lá e ter vocês. Sim, exatamente, Raya. A gente prioriza muito, né, o atendimento humanizado, né, e individualizado. Igual a gente está tendo essa conversa aqui, né, de entender a sua realidade, né, igual você expôs para a gente o caso do seu filho. Da mesma forma, quando os cooperados chegam lá, né, a gente vai querer entender quais são as expectativas dele, a gente vai fazer esse estudo, né, de projeção de renda para entender quais são os sonhos, quais são os planos, para poder indicar o melhor plano de previdência para cada caso, né? Porque eu sempre falo, não existe o plano correto, né? Existe o melhor plano para o seu intuito, né? Para o seu futuro. Então a gente vai entender, vai estudar o seu caso para poder juntos, né, chegar aí na indicação do melhor plano para o associado. Quando eles te procuram também na agência digital é do mesmo jeito, né? Sim, o principal objetivo da previdência privada é para complementar a aposentadoria, né? Sim. Pode ser que ela tenha rentabilidade melhor do que a poupança. Né? Olha, um outro benefício que o pessoal não sabe, porque às vezes a gente fica tão apegado a um produto, que é a poupança, que é aquele produto que já vem enraizado, né? É porque a poupança tem essa questão cultural, né, Rayane? Eu acho que todo mundo, assim, já sabe o que é a poupança, né? Já poupança consegue vem da época do porquinho, né? Todo mundo lembra, já enfatiza no porquinho e acha que a poupança é o melhor investimento. Exatamente. Muitas pessoas não têm conhecimento aí das várias outras possibilidades de investimento que a gente tem para oferecer, né? Que pode ter uma rentabilidade melhor que a poupança. O ideal é sempre adequar o melhor produto ao seu perfil. Exatamente. Se você quer se aposentar, previdência privada, né? A poupança ali seria mais para você guardar um recurso para emergência e urgência, entendeu? Então, objetivos diferentes, produtos diferentes. Uma coisa que eu gostei, vocês falaram de perfil, não está dentro da pauta, né, gente? Mas cada um de nós tem um perfil, né? Eu me acho um pouco conservadora, porque eu tenho 2 poupanças. Quando eu conto, o pessoal fala assim, mas você tem 2 poupanças. É por causa do meu perfil conservador.
E a gente falando, né, do que o Cicobi traz, do que os gerentes como vocês trazem, é isso, né? Descobrir os perfis de cada um justamente para uma melhor consultoria financeira. Sim, claro. E se você se programa, o interessante é quanto que eu quero ter lá no futuro de renda, né? Ou também você pode pensar assim, quanto que eu posso contribuir aqui agora? O mais importante é dar o primeiro passo, é começar, entendeu? Kelder, só a título de curiosidade, assim, ó, eu sei que você gosta muito, né, de fazer cálculos, dessas coisas. Se eu investisse R$300, e em quanto tempo eu chegaria ao meu primeiro milhão? Ah, sim. Esse cálculo é assim. R$300 durante 30 anos a 1% ao mês, que não é difícil de você conseguir 1% ao mês, né? Tem muita renda fixa aí que você consegue tranquilamente 1% ao mês. Então, se você manter constantemente R$300 todo mês, sem mexer, sem cutucar. Isso, durante 30 anos você chegaria a um capital de 1.048.000. Ou né? seja, se eu tiver uma educação financeira, uma meta, tiver disciplina, todo mundo pode ser milionário um dia. Sim, Se, claro, se tiver uma consciência de investimento. Sim. O principal ativo de um jovem, né? O jovem também ele é rico. Qual que é a riqueza dele? O tempo. O tempo está a favor dele. Então, se ele começar cedo e ser constante, futuramente ele vai ter uma renda muito boa, porque esse é o poder do tempo e o poder dos juros compostos, entendeu? Entendi. Sim, é tudo uma questão de saber se planejar, né? De saber definir quais são os seus objetivos, né? Até onde você quer chegar e começar desde já, né? Não esperar, né? Igual o Kelton disse, né? A gente tem o tempo, né, a nosso favor, mas a gente não pode deixar esse tempo passar, porque quanto mais rápido a gente começar, mais rápido a gente vai... Sim. O maior arrependimento que a gente vê nas pessoas é de não ter começado antes. Sim, exatamente. Porque ali, a partir do momento que ele consegue ver o resultado, né, ele fala, nossa, poderia ter começado antes, que o resultado seria melhor ainda. Mas assim, é porque a gente é jovem, eu me considero jovem, com 33 anos eu sou muito jovem, Somos né? jovens, Sou todos jovem. nós somos. E quando a gente ingressa no mercado de trabalho, que a gente vê, a gente falando de previdência, a primeira coisa que o pessoal que é jovem quer adquirir, né, gente? A gente quer adquirir um celular, um carro, e a última coisa que a gente pensa é na nossa aposentadoria. Depois de um certo tempo no mercado de trabalho, é que as coisas mudam, a gente pensa, por que eu não fiz minha previdência, né? Sim. E essa é aquela gana da juventude, de querer tudo agora e deixar para se programar lá para os seus 60 anos. Ô, Rayane, a partir do momento que você faz aquele seu compromisso ali, né, você vai cumprir com ele, né? Igual o Elton acabou de expor pra gente aqui, uma pessoa que conseguir contribuir R$300 durante 30 anos, a rentabilidade que ele vai ter lá no futuro, né? É para quem está assistindo e fala assim, nossa, Rayane, R$300, com R$300 faz tanta coisa. Mas é se programar, é pensar que a velhice está aí. A gente teve a pandemia do Covid-19, ninguém imaginou como que ia ser, né? E aí aquelas pessoas que estavam se programando, mesmo com pouco, não digo com 300, mas eu digo com 50 por mês, eles conseguiram segurar as contas. E aquelas pessoas que não tiveram aquela contribuição, não tiveram essa reserva de emergência, não conseguiram. E o interessante da Previdência, né, pessoal, é isso, é aquela questão de você não ter o imediatismo que a gente tem na poupança, de poder querer pegar toda hora, e é uma Previdência mesmo, complementar, a gente poder resgatar na nossa velhice. Foi muito esclarecedor, né, a gente falar desse tema numa semana tão importante. E agora a gente vai responder algumas perguntinhas, né, do pessoal que está assistindo a nossa live. Só um minutinho, vou pegar meu celular aqui. Peraí. Deixa eu ver pra quem que eu vou fazer essa primeira. Aquele suspense, né? Vai pra você, Wellington. Tenho 45 anos de idade. Compensa eu ter uma previdência? A pessoa perguntou o seguinte, ó. Peraí. Tenho 45 anos de idade. Compensa, Wellington, eu tenho uma previdência? Olha, para uma pessoa de 45 anos de idade, ela já não vai ter o mesmo tempo, né, que uma pessoa, por exemplo, de 15 anos, né? O tempo dela ali para se programar, para se aposentar, vai ser menor. Sim, claro, compensa sim. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer a contribuição um pouco maior, né? Por exemplo, ele pode estar contribuindo ali com 500, 600 reais. O primeiro passo é ele simular, né, quanto que ele vai querer de renda no futuro, para ele poder chegar nesse valor que ele vai ter que fazer mensal, tá? Mas pode sim, claro, com certeza. Só que a mensalidade dele vai ter que ser um pouco maior. Ou seja, compensa. Compensa, para ele poder chegar no objetivo dele de se aposentar. Então, para quem perguntou, compensa, viu? Nunca é tarde de investir no futuro. Compensa sim fazer uma previdência com 45. Então eu vou continuar em você. Tadeu, fica calmo, você está morrendo de vontade de responder. Vai chegar, minha vez vai chegar. Vai, vou continuar no Wellington. Wellington, tenho 20 anos de idade.
Posso contribuir? Ah, a pessoa prestou atenção nos R$300, olha o que eu falei aquela hora. Wellington, tenho 20 anos de idade, posso contribuir com R$300 todo mês e quero resgatar com 50... Ah, peraí, gente, desculpa. Wellington, tenho 20 anos de idade. Posso contribuir com R$300 todo mês e quero resgatar com 50 anos. Tem como fazer uma simulação dessa renda futura? Mas essa pessoa foi lá no fundo, né? Ele tem 20 anos, ele está pensando em aposentar com 50, com R$300, que ele prestou atenção. Tem como fazer uma simulação de renda futura? Rayane, essa é uma ótima pergunta. Ótima mesmo, eu fiquei surpresa. Ele pensou lá no futuro, né? Futuramente, quando ele tiver com 50 anos, quanto que eu vou ter, no fim das contas? Aí tem como a gente simular sim, tá? A gente pode Gente, mas esse menino é preparado, né? Calculadora para fazer o cálculo, né? E é bom calculadora, que quem não conhece essa calculadora financeira, né? Com ela, ele pode fazer lá R$300, né? Mensal. Sim. Quiser ir falando pra gente acompanhar. Sim, ele vai fazer um aporte de R$300 todo mês. Aporte é o dinheiro que a gente investe. Isso. Entendi. Olha, R$300 todo mês. Ele quer aposentar com 50, tá? Só pra você não perder a conta. Ele tem 20, quer investir 300 e aposentar com 50. Certo. Então, ele vai contribuir durante 30 anos, né? Com R$300 ali todo mês. A gente pode fazer uma simulação de 1% ao mês, né? Ou 12% ao ano, que é o que ele vai conseguir tranquilamente fazer. Pensando naquele cálculo que você tinha falado anteriormente. Sim, sim. Ele vai chegar num capital de aproximadamente R$916 mil. Olha. Então, Isso. para você que prestou atenção, né, quer ser um milionário com 20 anos e aposentar com 50, você está querendo aposentar bem jovem, né? Compensa sim, né? O Wellington fez o cálculo aí e dá para fazer a simulação de renda futura. Tadeu, eu não vou fazer muitas não, gente, porque o nosso tempo está curto e essa aqui vai para você. Luiz, eu tenho R$10 mil guardado na poupança. Eu posso transferir para a Previdência? A pessoa tem um dinheiro na poupança, ela quer tirar da poupança. Acho que a pessoa ficou traumatizada, porque a gente falou aqui da poupança, gente, mas a poupança é um ótimo investimento, tá? Mas aí eu entendi o que você quis dizer. Você tem R$10 mil guardado na poupança e quer fazer a Previdência com esses 10 mil. E aí, pode? Ótima pergunta também, Ryan. Sim, claro, pode, gente. Quando você vai fazer o seu plano de previdência, né, igual a gente disse, você vai fazer aquela contribuição sua mensal, né, que é aquele valor fixo que vai ser debitado todo mês. E além dessas contribuições mensais, você também pode fazer aportes eventuais, né? O que seria esse aporte é exatamente isso, esse depósito a mais do que já está combinado ali mensalmente na sua previdência. E a gente tem um diferencial no Sicoob, né? Que dependendo, a gente pode conseguir isentar esse aporte de taxa de carregamento, porque o que seria essa taxa de carregamento? Algumas instituições financeiras, quando você faz esses aportes eventuais, eles te cobram uma taxa, né, um percentual sobre aquele valor que você está aportando. Mas lá no Sicoob a gente tem a possibilidade de estar isentando esse aporte, né, dependendo de cada caso. Então, para que a gente usa termos técnicos, né, para o pessoal entender, é possível sim fazer a transferência e o Sicoob não cobra a taxa para você aportar, né? Para você transferir esse dinheiro. Exatamente. Beleza, Tadeu, já que você está falando aí, a gente falou de aporte, essa aqui, deixa eu ver, essa aqui vai dar certo. Eu tenho uma previdência em outra instituição, posso transferir para o Sicoob? Pode não, né, Rayane? Deve, né? Você pensou, eu pensei isso, né? Mas deixa eu Deve transferir para o Sicoob, a gente consegue fazer essa portabilidade desse recurso, né, que você tem, e a sua previdência passa a ser do Sicoob. A única questão que a gente tem que prestar atenção, qual que é o plano que você escolheu lá na sua instituição, né, no seu primeiro plano, que a gente não consegue alterar. Se a sua previdência for VGBL, a gente vai fazer a portabilidade para uma VGBL. Se ela for PGBL, a gente vai fazer a portabilidade para uma PGBL. Mas tem como fazer a portabilidade sim. E é justamente tudo que a gente falou, né, gente? Consultores, para você saber o melhor plano. Porque na hora de transferir, igual venha para o Sicoob, né? A gente tem que entender se você teve essa consultoria naquele momento exato. Rayane, deixa eu só falar um pouco aqui sobre o simulador. O Sicoob, a gente tem um simulador de renda futuro, né? Que pode até deixar aqui nos comentários para o pessoal o link para eles poderem simular quanto que eles podem ter no futuro, né? Lá no simulador vai perguntar quanto que ele quer ter de renda no futuro ou quanto que ele pode contribuir
no momento, entendeu? E lá te dá os valores para lá no futuro ela saber, né, quanto que ela vai ter de renda. Não, bom saber, né? A gente sempre utiliza, né, essa ferramenta, né, Wellington, quando a gente vai fechar os nossos planos de previdência, até para a pessoa ter mais exatidão, né, de como vai ser lá essa renda futura dela. Essa não estava na pergunta, mas essa vai ser assim, a gente tem um aplicativo, né, super bacana, que é o nosso Sicobnet, e a gente consegue, né, acompanhar os planos de previdência pelo nosso aplicativo, consegue acompanhar, né, como que está a nossa renda pelo aplicativo, que é importante, porque você não fica preso somente à instituição, você mesmo consegue ver, né? Na palma da sua mão você consegue ali acessar todos os dados do seu plano, consegue ver o extrato, como que está a rentabilidade mensal, né, que você consegue acompanhar e inclusive fazer mais aportes, Sim. né? É muito interessante. Então, né, muito obrigada a todos por terem assistido a nossa live. Obrigado, Wellington. Muito obrigada. Obrigado, Rayane, pela oportunidade, né, da gente estar aqui falando um pouco sobre a Previ. E o pessoal pode procurar a gente lá no digital, tá? Quem não é associado, pode se associar através do aplicativo, né? Baixa o aplicativo do Cicobi, faz o cadastro, né? Que a gente vai sanar ali todas as dúvidas que o associado tiver, tá bom? Muito obrigada. E obrigado, Luiz. Muito obrigada. Quem não conhece, Luiz é gerente de pessoa física, nosso gerente de Vazante. Sim, obrigado, viu, Rayane? Obrigado a todos aí que acompanharam a gente nessa live, mandaram as perguntas, interagiram. Sim, atualmente estou como gerente, pessoa física lá da agência matriz de Vazante. Fica aqui o convite, tá? Quem ainda não for associado, né, procurar a gente lá para fazer a abertura da sua conta. E quem já é associado também e ainda não tem o plano de previdência, procura a gente lá na agência que nós vamos definir qual que é o melhor plano para cada um de vocês, tá? Como vocês puderam perceber, né, nossos gerentes são muito mais que gerentes, são consultores financeiros. Obrigada a todos que nos assistiram nessa quinta-feira, né? Já estão quase 7 horas da noite. Muito obrigada. Eu queria agradecer em nome do nosso diretor de negócios, Paulo Rodolfo, e do nosso presidente, Divino Boaventura, a todos vocês que curtiram, que deram like na nossa live Previdência Privada de hoje. Cicobi Credivar, gente. Boa noite. Cicobi, mais que uma escolha financeira.